Sejam bem-vindos ao Sem Firulas. Dá a bola para Raul Meireles. Raul Meireles come, Raul Meireles temporiza, Raul Meireles dá, grande círculo, cabeça, Nani, Moutinho, Ronaldo isolado, vamos ver, leva-nos a Brasil, Ronaldo, leva-nos a Brasil, Ronaldo, bate, gol, ele é o único que ultrapassa os limites da lógica, Ronaldo, no mata-mapa, Ronaldo matou, samba, Boa noite, não firuleiros centralinos. Estamos começando a quarta edição do podcast Sem Firulas, hoje, 8 de setembro de 2015. Eu sou o Rafael Cap e o gol de abertura do programa de hoje foi assinalado por Cristiano Ronaldo. Suécia 2, Portugal 3, o jogo que classificou a seleção portuguesa para a Copa de 2014 aqui no Brasil. E para dar início aqui ao nosso podcast de hoje, eu queria dar boa noite ao amigo Fábio Felitti. E aí, Felitti, o que você tem para falar sobre este gol? Boa noite, Rafael Cap e amigos da mesa. Esse gol espetacular foi do Cristiano Ronaldo, narrado pelo Nuno Matos, que é o narrador da Rádio Antena 1, que pertence à RTP, né? A estatal portuguesa. E ele disse que, às vezes, os relatos dele são um bocadinho acima da média, mas ele disse que não vai mudar e, por fim, ele filosofa que as emoções não se fabricam. Então, samba, Ronaldo! Guilherme Dorff. Muito boa noite, Rafael Cap. Olha, eu vou ter que admitir aqui do lado do nosso padrinho, Chico Malta, da rádio, acho que uma coisa que ele não vai gostar de ouvir, mas eu sou muito fã do Gajo, gosto muito do Cristiano Ronaldo. Dentre as outras coisas, eu gosto muito do fato dele ser um atleta diferente hoje em dia. Ele é uma pessoa que não bebe, porque ele lembra da morte do pai dele. Ele é um jogador que não tem tatuagens para poder doar sangue 2 vezes por ano. E dentro da lista de atletas famosos, que são os maiores doadores para causas de caridade, ele está sempre em um dos primeiros lugares, sempre relacionado a causas com câncer ou histórias que a gente conhece de garotos que precisam de ajuda. Ele sempre está envolvido com causas importantes pro futebol e pro esporte. Bacana, Gui. Bidis. Boa noite, centralinos. Boa noite, firuleiros. Boa tarde, Cap. Boa tarde, Samir. O que eu tenho que falar desse gol é que eu nunca vi um confronto ser tão pouco coletivo e tão individual quanto esse entre Suécia e Portugal. Dos 6 gols, porque o primeiro jogo foi 1-0 para Portugal, o segundo 3-2. Os 6 gols foram marcados pelo Cristiano Ronaldo e pelo Ibrahimovic. E eu fiquei triste porque eu estava torcendo para a Suécia, porque eu queria ver o Ibrahimovic aqui jogando a Copa no Brasil. Mas tenho certeza que o nosso entrevistado da noite ficou feliz. Bacana, Vidis. Eu também sou fã do Cristiano, o Chico que nos desculpe, mas eu ainda prefiro o Ibra porque joga de chuteira preta. Sem Firulas indica. O Sem Firulas indica de hoje é sobre o site Escrevendo Futebol, do nosso amigo Yuri Casari. E antes de começar a falar aqui com o Yuri, eu queria falar um pouco sobre o site, que existe desde o ano passado, 2014, e tem aí um objetivo de contar pra gente histórias do futebol através de notícias, textos autorais, análises e pesquisas sobre o futebol. Então, boa noite, Yuri, seja bem-vindo aqui ao Sem Firulas. Boa noite, amigos do Sem Firula. Primeiramente, é um prazer estar participando aqui do programa. Agradeço demais o convite aí de vocês. Valeu, Yuri. Eu queria passar aqui para os amigos. Alguém tem uma pergunta aí? Quem quer começar? Vidis, Dorff, Felitti. Bom, Yuri, é um prazer muito grande ter você aqui no podcast. Acho que desde o começo a gente queria trazer alguém da futebol alternativo. Para quem não sabe, o Yuri é moderador da comunidade Futebol Alternativo. E a gente não sabia exatamente como, porque ao contrário de um blog que tem um dono, que é de alguém, né? A Futebol Alternativo é uma comunidade. Ela é de todo mundo, mas ao mesmo tempo não é de ninguém, né? Exatamente. E então queria que você falasse, você está desde o Orkut na Futebol Alternativo, né? Queria que você contasse como é que ela surgiu, como é que ela se desenvolveu, um pouco da história dela. Bom, quando a comunidade surgiu, foi bem no comecinho do Orkut, foi mais precisamente em 29 de março de 2004, se eu não estou enganado.
Quem criou foi o Leonardo Bonassoli, que é um jornalista aqui de Curitiba, né? E eu fui entrar em contato com a comunidade lá em meados de 2007, né? Quando eu comecei a utilizar a internet com mais frequência. E como eu sempre buscava, né, situações do futebol, notícias, então eu acabei encontrando aquela comunidade, né? E pelo nicho que ele se encontrava, acabou sendo uma fonte de inspiração para o meu trabalho, né? Por tratar de diversos meios do futebol, né? Do futebol mais afastado da grande mídia. Legal. A FA, né, Futebol Alternativo, tem diversos causos que surgiram nela ou que foram descobertos por ela, foram cultuados dentro da comunidade e terminaram extrapolando essas fronteiras, né, indo para a internet ou até para a grande mídia inteira. Acho que o mais famoso é da Lady Gil, né? Exatamente. Mas teve outros também. Quais que você acha especialmente interessantes ou você gosta? Bom, por ser uma comunidade muito antiga e com muitas pessoas que se conhecem já há bastante tempo, acabam criando muitas piadas internas, né? Mas as que eu acho mais interessante, até para o restante do público, as que conseguiram ter um impacto externo, né? Além da piada da Lady Gil, né? As mais interessantes seriam a Missão Tahiti, quando o Tahiti venceu a Copa da Oceania e se classificou para a Copa das Confederações, né? Nós realizamos um vídeo em apoio ao Tahiti, que inclusive foi mencionado pelo treinador em coletivas. Foi uma situação muito bacana. Um dos participantes do vídeo, o Rodrigo Leite, esteve em um dos jogos, né, no Maracanã e foi reconhecido pelos jogadores. Essa é uma história bem marcante assim, né, na história do grupo. Teve também, ainda na época do Orkut, a ajuda a Perilima, que é um time. A Perilima é um time lá de Pernambuco, né, da Paraíba, desculpa, que o presidente é o Seu Pedro, né? E ele jogava mesmo já com seus 50 anos, né? E tinha muita dificuldade para colocar o time em campo. E a comunidade ajudou, doando dinheiro, confeccionando uniformes. E também a do Stiarnan, que é um time lá da Islândia, né? Que ficou muito famoso aqui no Brasil pelas comemorações coreografadas. E a FA acabou sugerindo uma das comemorações, né? Um dos membros entrou em contato com o Johan Laxdal, que era o jogador responsável por essas coreografias, e acabou sugerindo a Bicicleta Humana, que era a coreografia de um funk carioca, e eles fizeram já no jogo seguinte, assim que foi sugerido pelo pessoal aqui do Brasil, eles já fizeram no jogo seguinte e a gente acabou criando uma afinidade com o time, né? Toda uma torcida. A Islândia agora conseguiu se classificar para a Euro, né? E o Johan Laxdal é um jogador que talvez possa estar na Euro ano que vem. É bem bacana ver essa história quase 8 anos depois, né? Prosseguindo. Yuri, eu queria que você falasse um pouquinho do Escrevendo Futebol, que é um projeto seu. Quem quiser acessar é escrevendofutebol.com.br. Eu queria destacar que as matérias são muito, muito bem feitas, uma profundidade bacana. Tem um especial da Copa João Avelange lá que é sensacional. Eu queria que você contasse pra gente como que funciona, se é só você que escreve, quais são os planos pro Escrevendo Futebol. Conta pra gente. Bom, Escrevendo Futebol é um projeto pessoal, né? Os textos são todos escritos por mim. A intenção é buscar grandes histórias, né? Contar a história por um olhar diferente. O fio condutor do blog, ele vem de uma frase de um rapaz que trabalhou comigo, que ele falava que as melhores histórias estão no arquivo, né? Mas como é que as melhores histórias estão no arquivo se elas já foram contadas, né? Mas toda história tem um olhar diferente, detalhes que passaram despercebidos por alguém, e essas histórias acabam se perdendo às vezes. É o caso da Copa João Avelange, né? Criam-se mitos, criam-se inverdades, porque fica mais conveniente, né? Você contar a história do jeito que você lembra, e eu acho bacana trazer à tona de volta essas histórias, histórias de superação também de jogadores, como Jean-Pierre Adams. Essa é uma das matérias que eu mais gosto, tem lá no blog, que provavelmente ele detém o recorde, que não é um recorde positivo,
que é de pessoa há mais tempo em coma. Ele está já há mais de 30 anos em coma, por uma cirurgia mal feita no joelho, né? E é uma das histórias mais legais. Eu gosto de trazer também esse lado humano, né, do jogador de futebol, e não só esse lado que a gente recebe a todo momento da mídia, que é esse lado glamorizado do esporte. Boa noite, Yuri. Quem está falando é o Guilherme. Primeiro, é um enorme prazer falar com você por voz, né, porque a gente já se falou muito por Facebook, se é que isso existe. Eu gosto muito do trabalho, tanto seu no Escrevendo Futebol, como no grupo, né, que é um trabalho não seu, mas de coletivo, do futebol alternativo. E além dessas questões que você falou de quando sai do papel e vira uma causa, eu sou uma das pessoas que foi agraciada com a camisa do Peri Lima, e eu agradeço demais vocês por isso. Eu acho muito bacana como vocês trazem um lado do futebol que simplesmente é ignorado pela imprensa brasileira. E eu acho que, assim, comparando com um pouco que eu conheço do universo europeu, de outros países, lá eles têm mais essa cultura de cultuar times que são, entre aspas, menores. Você acha que, com esse trabalho que você faz, e até de uma maneira geral, é possível que nos próximos anos a gente passe a entender aqui no Brasil que o futebol é mais do que Corinthians, Flamengo, Seleção Brasileira, times gigantes, e passe a valorizar mais esses times, entre aspas, menores? Eu acho que é possível, mas a gente tem muito trabalho a se fazer, né? Porque o que a gente vê na grande mídia é exatamente o contrário, né? Eles buscam cada vez mais uma superficialização, né, do esporte, essa glamorização que eu citei anteriormente. Eu acho que o jornalismo ele tem muito mais a oferecer para o futebol e para a sociedade do que tem oferecido, né? Eu acho que nós, jornalistas, precisamos trabalhar duro, massificar esse jornalismo de qualidade, seja criando novos produtos. O Sem Firula, o programa aqui, é uma iniciativa que eu acho louvável, que é muito difícil de manter, né, de construir, e a gente tem que buscar trazer o público para a gente, mostrar que o esporte não é muito mais da sociedade do que simplesmente entretenimento, como alguns dos principais jornalistas do país tentam mostrar para a gente. Bacana, Yuri. Queria agradecer aqui a sua participação com a gente. Primeira vez que a gente se fala. Obrigado aí pelo espaço. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu queria mandar um abraço pro pessoal da página que mandou as perguntas em tom cômico pro Yuri. O Paulo Cavalheiro, o Leonardo que você citou, o Vitor de Andrade, que é nosso amigo, o André Drummond, o Henrique Chaparro. Queria que também você mandasse mensagem para eles aí, Yuri. Bom, a rapaziada lá é complicado, né? Você não pode dar bobeira que eles já pegam no pé. Aproveitando, né, para quem quiser fazer parte, hoje o grupo está em privacidade secreta lá no Facebook, é quase uma sociedade secreta, então é preciso de convite para entrar. Quem quiser entrar, me procura lá no Facebook, no Twitter, manda um scrap, né, como se falava antigamente na época do Orkut, que a gente dá um jeito. Yuri, eu queria fazer uma última pergunta aqui sobre a moderação da página. Com o crescimento da página, teve muita gente que entrou e vendo o tamanho que ela atingiu, começou a querer usar ela para divulgar iniciativas que não tinham a ver com o intuito dela, ou querer mudar o jeito como a página funcionava, mesmo sem antes entender. Como é que é a moderação? Se a comunidade se autorregula ou se a moderação tem que ser muito ativa? A comunidade se autorregula. Aconteceu isso durante os anos. Houve um desmembramento também dentro do grupo. Foram criados vários outros grupos com várias outras definições, com vários outros direcionamentos, né? Então a comunidade acabou se autorregulando. E é interessante notar o tanto que parece ser um caminho que vai continuar, porque lá dentro tem muita gente que conhece muito de futebol e é especializado em vários assuntos dentro desse universo gigante, né, do esporte. Bom, é isso. Valeu, Yuri. Obrigado aí pelo seu tempo, por ter participado com a gente. Quem quiser acompanhar o trabalho do garoto, www.escrevendofutebol.com.br, ou então pode procurar por Yuri Casari no Facebook e pedir para fazer parte do futebol alternativo. Eu que agradeço essa oportunidade e precisando a gente está aí de novo. Valeu, Yuri. Abraço, Yuri. Falou.
Causos do Gracindo. Desculpe, seu Zagallo, mexe nesse time que está muito fraco. Levaram uma flecha e esqueceram. 1973, Luiz Américo lançava essa grande música, Camisa 10. O Rei Pelé estava saindo da seleção brasileira, não queria jogar mais com a camisa amarelinha. E essa música estourou nas paradas de sucesso de todo o Brasil. Não tem nada, não. Cuidado, seu Zagallo, o garoto do parque está muito nervoso. E esse Falando em Pelé, a nossa história de hoje se reporta ao Santos Futebol Clube, na grande final do Paulistão 73 contra a Portuguesa de Desportos. É uma história incrível, senhoras e senhores, que roda o mundo até hoje. Os grandes finalistas, naquela data que era 26 de agosto de 73, disputavam o Campeonato Paulista de 73, a grande final. O jogo foi um jogo difícil, ambas equipes chutaram bolas na trave, foi um grande jogo, mas o placar ficou em 0-0. Tivemos prorrogação que continuou sem gols, e aí a decisão foi para os pênaltis, 5 chutes para cada lado. O juiz era Armando Marques, o mais famoso juiz do futebol brasileiro e mais polêmico também. Como iniciada as cobranças, aconteceu o seguinte: Zé Carlos, lateral direito do Santos, correu, bateu o primeiro chute e errou. Em seguida, o lateral esquerdo Isidoro, da Portuguesa, também chutou e errou. Continuava o jogo 0-0. Carlos Alberto Torres, naquele dia jogando como zagueiro, marca o primeiro gol. 1-0 Santos. Calegari, zagueirão da Portuguesa, chuta para a defesa de Serras. 1-0, continua para o Santos na frente. Edu, grande ponta esquerda, reserva do Brasil nas Copas de 66, 70 e 74. Bateu com maestria, 2-0 Santos. Wilsinho, ponta esquerda, que muitos anos depois me ilustrou muito do que vou continuar dizendo nessa história, correu e bateu o terceiro pênalti da Luz e errou. 2-0 Santos. E aí o que acontece? Armando Marques apita, final de jogo, decretando Santos campeão paulista de 73. O campo é invadido, o Morumbi é invadido, grande festa, carregam Pelé em triunfo, já quase em final de carreira, e a Portuguesa vai para os vestiários. De repente, os repórteres de campo e os próprios jornalistas se atentam para o fato. Poxa vida, ainda faltavam 2 chutes para a Luz e mais 2 para o Santos. Teoricamente, ainda poderia ficar 2-2 e o jogo ter continuidade. E aí começa aquele rebuliço, querem ir atrás dos jogadores da Lusa para voltar para o campo, para continuar a disputa, e não voltam coisa nenhuma. Pelé então é indagado, cercado pelos repórteres, e num discurso agitado e controverso ao mesmo tempo, diz as seguintes palavras: nós é que somos campeões, falta chutar mais pênaltis ou não, não importa, eu tenho que chutar ainda e eu vou marcar, não perca esse chute de jeito nenhum. Enfim, Clodoaldo e Pelé ainda chutariam pelo Santos, 2 consagrados jogadores. Seria difícil o Santos ainda perder aquela disputa, mas ficou naquele placar de 2-0. A Portuguesa, por seu lado, através de seu técnico Otto Glória, que havia sido técnico de Portugal na Copa 66, um grande técnico, colocou os jogadores rapidamente para dentro do vestiário e deu a seguinte ordem: todo mundo pro ônibus, pega a sacola, pega a carteira e vamos sumir daqui. O goleiro Zecão da Portuguesa ainda disse para o técnico: mas seu Otto, ainda temos chance, vamos voltar para o campo e continuar essa disputa. Otto Glória disse então: Zecão, você tá louco, meu filho? Você vai conseguir pegar a chute do Pelé e do Clodoaldo dessa altura do campeonato? Vamos embora daqui. Amanhã o nosso presidente, que na verdade é Oswaldo Teixeira Duarte, um grande matreiro do futebol, um homem que hoje dá nome ao estádio do Canindé, amanhã ele dá um jeito lá na federação, podem confiar em mim. Eu já vi um tal de erro de direito lá na Europa, quando o juiz erra, isso aí vai ser melado e nós vamos ter mais um jogo. Moral da história, a Portuguesa foi embora, sumiu do pedaço, não teve continuidade de pênaltis e também não houve mais jogo nenhum. No dia seguinte, a Federação Paulista de Futebol decretou que os 2 times eram os campeões paulistas
de 1973. Em contrapartida, a Lusa não reclamaria erro de direito nem na Federação Paulista, nem na extinta CBD e nem na FIFA. E o Santos também não contestaria a decisão. E haveria os dois campeões. Segundo dizem, as dívidas do Peixe estavam canceladas junto à Federação Paulista e toda a renda daquele jogo iria para os cofres do Peixe, sem ter que pagar nenhum imposto para a Federação Paulista de Futebol. Isso aconteceu em 26 de agosto de 73 e naquele dia 116 mil pessoas estavam presentes no Morumbi, até então o recorde paulista de público num estádio de futebol. Boa noite, Samir. Boa noite, amigos da mesa. E se não fosse a força desse pau Pereira, comia um frango assado lá na jaula do leão. Mas não tem nada não, cuidado seus... Post, escanteio curto. O post escanteio curto dessa semana é um post do site ESPN FC com o título Gabriel Jesus já deveria ser alvo do Barcelona do dia 1º de setembro, do Vinícius Alexandre. E quem pode explicar melhor pra gente é o Felite. Bom, depois de um belo caos do Gracindo, vamos falar de coisa ruim. O ESPN FC, pra quem não sabe, é o braço do site da ESPN que hospeda blogs de torcedores brasileiros. Inclusive o nosso Leandro e a minha aqui da Central 3 tem um blog lá, o Perequitão, que ao contrário desse que a gente vai falar agora, é só post de chuteira preta. Chuteira verde. Chuteira verde. E vamos então ao dito cujo de hoje. O post dele é de um blog chamado Blog Nu, que acho que deve fazer referência ao Camp Nou, né? O Vinícius Alexandre é um torcedor do Barcelona, então, assim como o Yamin é torcedor do Palmeiras, tem o blog dele lá do Palmeiras, o do Vinícius Alexandre é do Barcelona. E esse texto dele, o Gabriel Jesus já deveria ser alvo do Barcelona, diz que o Barcelona deveria exercer o direito de primeira opção na compra de Gabriel Jesus do Palmeiras. O Vinícius Alexandre está lá no about do blog dele. Ele é fanático pelo Barcelona desde criança e, entre outras coisas, é fissurado no Palmeiras. Isso está lá escrito no blog dele, eu não estou inventando nada. O título é Gabriel Jesus já deveria ser alvo do Barcelona. Ele cita algumas contratações recentes feitas por clubes europeus e ele fala dessa chamada primeira opção, que é quando um clube paga para poder comprar ou não um jogador se houver uma proposta dele de outro clube no futuro. É a garantia de pagar um valor fixo para comprar um jogador. E ele escreve lá que o Gabriel Jesus, que o Barcelona precisa adquirir o direito de primeira opção na compra do Gabriel Jesus. A gente pode aqui discutir o fato de um brasileiro torcer para o Barcelona, a gente pode discutir o fato de um brasileiro torcedor do Barcelona ter um blog nesse site da ESPN FC, que é referendado pela ESPN Brasil. A gente pode discutir que um fissurado no Palmeiras, como ele mesmo se define, esteja desejando que a revelação do clube parta logo para a Europa. Mas para mim a pior parte é essa frase que eu citei agora, em que ele exige que o Barcelona exerça o direito de primeira opção de compra. É como se o Barcelona fosse lá no supermercado, o Palmeiras fosse no supermercado e o Gabriel Jesus estivesse lá na estante e esse infame direito de primeira opção de compra fosse pedido para a vendedora no caixa, tipo, guarda aí o Jesus que já eu volto para levar. Eu acho que é um baita escanteio curto, é até uma sacanagem a ESPN brasileira alimentar esse tipo de coisa no site deles. Eu fico um pouco triste, assim, a gente já discutiu muito isso. Antigamente, o jogador precisava ser alguma coisa antes de ser, né? É engraçado, eu sou muito fã do Gabriel Jesus, até fui acompanhar um jogo dele, sendo corintiano, fui acompanhar um jogo dele na Copinha, eu acho que ele pode vir a se tornar um grande jogador. Mas outro dia eu estava sendo achincalhado porque eu não conhecia o Gerson do Fluminense, e assim, como se a gente já estivesse falando de uma realidade, de um jogador, isso que o Felipe estava explicando, o Fábio Felipe, da opção de compra, diz muito respeito ao mercado e ao mundo que a gente vive, né? Então, antes do jogador se tornar alguma coisa, o clube pode comprar alguma coisa, ou o direito dele, que ele pode exercer ou não, para se ele vir a dar certo no futuro, é muito complicado. Antigamente o cara jogava futebol bem e ia bem, era vendido, ia pra seleção. Agora o mundo, parece que a gente tá complicando as coisas, né? E
Não sei, me deixa triste ver uma matéria dessa. Como disse o Felite, é engraçado ele ser brasileiro e torcer pro Barcelona. Aí ele tem uma queda pelo Palmeiras e ele escreve aqui que o Barcelona precisa, com caps lock, exercer a opção de compra. Cara, eu acho que o menino ainda vai ser grande, concordo muito com o Dorf, acho que tem um bom futuro. Domingo, inclusive, ele deu um chapéu no Ralf, o que é raro, que foi bonito, doeu no meu coração, mas foi bonito. Mas espera aí, né? Vamos com calma, o garoto ainda não é ninguém. É como se o Barcelona ou qualquer outro grande clube europeu pudesse dominar e mandar no mercado do futebol inteiro. Então sai comprando opção de compra por aí, porque depois você vê o que serve ou não serve e aí você decide. Mais ou menos que nem a Globo faz com artista aqui no Brasil, é isso que eles querem que os grandes europeus façam com um jogador por aí, mas tá errado, né? Como se fosse papel desse time fazer isso. Até outro dia a gente falava, né? Tomara que o jogador vá pra Europa ele se desenvolver. Né? Então a gente batia muito nesse termo, desenvolver é o escambau, né? Agora tomara que o jogador seja comprado ou não comprado, é o direito de compra, a opção de compra. Tá louco, ele ainda é palmeirense, é brincadeira. Depois de uma semana sem escanteio curto, semana passada, a gente já veio com esse baita escanteio curto que desnecessário. Post Chuteira Preta. O post Chuteira Preta de hoje é do dia 3 de setembro. Enforcados pelo apito. Blog meia encarnada do Douglas Seconello. Não sei falar direito ainda, se algum dos amigos da mesa tiver aí a pronúncia correta. E aí, Vidis, o que você acha desse post? Por que ele foi escolhido Chuteira Preta da semana? Bom, Cap, primeiro a gente tem que falar que a gente relutou um pouco em colocar outro texto sobre arbitragem aqui no nosso podcast, que a gente acha um assunto chato, um assunto que já tem muita atenção, mas por outro lado ele foi o único assunto da semana, a gente também não pode se omitir. Então, como você disse, é o texto do Douglas Ceconello. Para quem não sabe, ele era uma das principais cabeças do impedimento, e depois que o portal, que para mim foi o melhor veículo de futebol que já teve no Brasil, acabou, ou parou as atividades, ele começou esse blog no Globo Esporte. Acho que os textos dele valem a pena ser lidos só pelo modo poético como ele escreve e para matar um pouco as saudades do impedimento, mas também pelo conteúdo, né? Aqui eu vou falar só do conteúdo porque eu nem teria como passar toda essa poesia que ele tem o dom. Mas bom, vamos lá. O texto começa pontuando que no Brasil, quando os times se sentem prejudicados pela arbitragem, eles fazem um escândalo, gritam para todo lado, e quando eles são beneficiados, eles ficam quietinhos ou até negam os erros e esperam o negócio passar. E que isso é muito ruim para o campeonato, porque... E não só para esse campeonato de 2015, mas para quase todos os campeonatos no Brasil, que em um momento ou outro saem de foco e perdem espaço para essa discussão de arbitragem. E terminam tendo a legitimidade questionada. E ele fala que isso joga a gente num ciclo vicioso e ninguém discute o amadorismo da arbitragem, que para ele é o principal... ponto para se melhorar a arbitragem é profissionalizá-la, e segundo as contas dele, com 0,5% da renda de cada jogo, a gente já poderia resolver esse problema. Só que como esse 0,5% precisa sair de algum lugar, ninguém toca nesse ponto e o negócio corre solto. E aí, depois dessa contextualização, ele chega no ponto central do texto dele, que ele mostra que esse amadorismo não está só na arbitragem, mas está no futebol brasileiro inteiro. Que hoje a gente vê times ganhando rios de dinheiro, pagando salários milionários, com estádios modernos, e a gente acha que o futebol está profissionalizado. Mas o futebol, as diretorias, os clubes continuam muito amadores, adotando posturas amadoras, agindo de maneira amadora como sempre agiram. E que isso se reflete na arbitragem, que continua catastrófica. Ele dá um exemplo, que se os clubes fossem profissionais, eles se uniriam para resolver esse problema da arbitragem, porque eles são os principais interessados em ter uma arbitragem idônea, uma arbitragem que não coloque o campeonato em xeque.
Mas como eles continuam amadores, eles só ficam gritando quando são prejudicados e terminam cultuando essas mágoas, esses erros antigos, e só fazem o problema aumentar. Então, por exemplo, quando joga hoje, se jogar Corinthians e Internacional, o árbitro já vai entrar super pressionado, porque os clubes criam um negócio tão grande que termina agindo contra eles. Sobre esse ponto, Vidiz, a gente viu numas rodadas anteriores o diretor do Flamengo reclamando de maneira ácida sobre a arbitragem. E nessa rodada, quando o Wallace fez um gol nitidamente legal, ele foi questionado sobre o gol e foi completamente vazio. O gol, na verdade, foi do Sheik, né, Gui? O Wallace fez a assistência com o antebraço. O Wallace fez assistência carregando, assim, nitidamente. Não dá pra afirmar que foi sem querer. E aí ele fica evasivo, ele foge. Nenhum diretor vai lá e fala, dessa vez a gente ganhou, mas a arbitragem nos favoreceu. Ninguém fala isso. Não, mas o Flamengo soltou uma nota oficial, inclusive, repudiando a arbitragem e comentando que o primeiro gol do Flamengo no Clássico foi irregular. E não que eles estejam reclamando, por exemplo, tirem nossos pontos, mas é que a situação realmente da arbitragem é muito complicada. E é que muita gente acha bacana esse tipo de atitude, eu não acho, porque eu acho que não tinha nem que existir, entendeu? Eu acho que profissionalizando a arbitragem você resolve esse problema e evita esse tipo de... Porque fazer uma notinha ali, colocar no site oficial, fomos beneficiados, mas não concordamos, também é muito fácil, convenhamos, né? Quanto mais se fala, mais se dá atenção, né? Essa é a verdade. Eu acho que tem que mergulhar um pouco na questão da cabeça do jogador. O Wallace deu uma declaração depois que ele falou assim, não sei, não vi se pegou. Não senti. Eu não senti, eu fiz o movimento pra cabecear. Qual é, Você foi lá e meteu a mão na bola. Eu acho que estamos num momento interessante que que os clubes, os jogadores, têm que parar de olhar um pouco pro umbigo e entender que eles precisam ser mais claros, menos malandrões, tentar... Eles têm que entender que eles podem ajudar também, né? Em vez de piorar a situação, de atrapalhar. E a CBF, a comissão de arbitragem dela, também tem que entender que quanto menos mexer na regra, quanto menos inventar, quanto menos orientações eles fizerem por ano, mais fácil fica dos juízes chegarem num consenso e aplicarem ele a todos os jogos. Porque agora todo ano tem uma novidade. Então, ano passado era a mão na bola que mudou a orientação. Aí passou meio campeonato, todo jogo tendo uma polêmica por causa disso, porque ninguém sabia o que era, o que não era. Esse ano agora é amarelo porque o jogador reclama. Porque comemora com a torcida nas novas arenas. Isso, então sempre tem novidade, a gente sempre está se adaptando. Quando a gente consegue chegar numa coisa mais ou menos consensual, muda tudo de novo. E esse ponto que o Tcheconello coloca, só para finalizar, sobre a desunião dos clubes, eu acho muito interessante, né? De como os clubes, internamente eles falam, não, a gente tá brigando pelo bem do futebol, a gente quer que se torne um produto melhor, mas assim, um clube paulista não consegue se unir com outro clube paulista para pegar o mesmo fornecedor e fazer um caderno mais barato. É nesse nível que a gente está trabalhando, né? Então, como que vem um diretor pode falar que quer o bem, quer melhorar a arbitragem? No fundo é uma hipocrisia meio suja a gente observar, assim. De volta para o futuro. Bom, o De Volta para o Futuro dessa semana tem uma pitada de causos do Gracindo, então vou aqui evocar o nosso grande mestre Gracindo Caram para me ajudar nessa empreitada. A manchete é a seguinte: Aragão acaba com a alegria do Santos. Folha de São Paulo, de 10 de outubro de 1983, reportagem de Benê Turco, Ari Borges e Luiz Fernando Rodrigues, do jogo Palmeiras e Santos pelo Paulistão de 83. Eu vou ler aqui o primeiro parágrafo. Era o último ataque do Palmeiras, tentativa desesperada de empatar o jogo, perdido até os 45 minutos do segundo tempo por 2-1. A defesa santista cede o escanteio pela esquerda do ataque adversário e a torcida do Morumbi suspende a debandada, alguns para esperar o gol, outros para sentir o alívio final. O juiz se coloca ao lado da trave esquerda de Marola, autoriza a cobrança de Borges, que é rebatida pela defesa do Santos através de Paulo Robson. Jorginho pega o rebote e chuta sem firmeza. A bola iria para fora, não tivesse encontrado a perna esquerda de José de Assis Aragão, que voltava para o campo de jogo, certamente para apitar o final da partida. Com seu toque, a bola vence Marola e, sem ser tocada, entra no gol, registrando o terceiro empate por gols
por 2 gols seguidos na história recente de Palmeiras e Santos. Então, em 83, o grande Aragão marcou com a perna esquerda. Antes de chamar o Gracino aqui, eu imagino só, finalizando esse nosso podcast aqui repleto de arbitragem, se um juiz fizesse um gol no Brasileirão de 2005, eu acho que ele não saía nem escoltado de qualquer que seja o estádio. Olha, o gol foi para o Palmeiras, mas foi um golaço. Golaço de José de Assis Aragão. O sucessor de César Maluco no Palmeiras. Incrível, incrível essa história. Verídica, sensacional. Procurem no YouTube, criançada. Golaço do Aragão. E nota-se que a arbitragem no Brasil é problema desde sempre. Casos do Gracindo hoje, de volta para o futuro, é sempre tema chato. Esperamos que um dia isso acabe, que seja em breve. Eu queria agradecer a presença hoje dos amigos de mesa, Gracindo, Chico, Leandro e a mim, Central 3. Pessoal, até semana que vem. Espero que tenham gostado. Forte abraço a todos. Valeu, Ezequias. Valeu, Yuri. Abraço.